Esta é uma noite muito especial para todos nós. É uma noite especial para vocês, como membros da igreja, para nós, como líderes da igreja. É uma noite especial para todos nós, como igreja do Senhor Jesus aqui na cidade de Mauá. Receber este homem que Deus levantou, que Deus tem usado no Brasil inteiro, que é um fundador de igrejas, abre igreja, levanta obreiros, e Deus fez dele hoje o nosso pastor. Deus fez. Deus o colocou como autoridade sobre a nossa vida e o nosso ministério. E nós nos curvamos a essa autoridade dada por Deus, a esta unção liberada por Deus para nós. Então, com o coração aberto, com muita alegria no coração, que nós vamos receber o apóstolo Jair de Oliveira, que vai tomar a palavra, vai ministrar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar as boas-vindas para o nosso apóstolo, em nome de Jesus. Glórias. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tudo é pela graça, maravilhosa graça de Deus, infinita graça, graça, maravilhosa graça. Amém, irmãos? É a bondade do Senhor. Nós somos servos. Nós temos aprendido que no reino de Deus é o inverso do reino dos homens. No reino dos homens, grande é quem é servido, e servido pelos pequeninos. No reino de Deus, nós estamos para servir. Jesus deu o maior exemplo, João capítulo 13, quando ele tomou nas suas mãos uma bacia, pôs água, cingiu-se com uma toalha e pôs-se a lavar os pés dos seus apóstolos. E depois ele disse: entendestes? Compreendestes o que eu fiz? Vós me chamais Senhor e Mestre, e realmente eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, procedi assim convosco, assim devais vós também proceder. Lavai os pés uns dos outros. Amém, irmãos? Sem nenhum sentimento de falsa humildade, mas estar onde o Senhor colocou somente pela graça dele. Somente pela graça. Ele nos chama, nos liberta, nos enche com seu Espírito e nos faz assentar entre os príncipes. A honra, a glória, o louvor pertence a Ele. Fomos alvos da graça, somos portadores da mesma. O meu abraço, o meu carinho, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Antes de transmitir a palavra, quero externar minha alegria por estar aqui em Mauá, revendo meu querido amigo de longas datas, missionário Francisco Afonso, missionária Nilza. Nós temos uma longa história. Deus os abençoe muito. Estar com o missionário Sérgio Afonso, meu colega, Supremo Conselho da Diretoria Nacional, presidente da Convenção Estadual das Casas da Bênção, pastor do Estado de São Paulo. Deus te abençoe. Uma alegria estar com o pastor Rafael. Eu fiquei emocionado hoje ao tirar uma foto com o missionário Francisco, missionário Sérgio, pastor Rafael. 3 gerações. E eu lembrei do texto quando Paulo escreve a Timóteo:
que ele deveria imitar a fé que habitara primeiramente na avó Lloyd, em segundo lugar na sua mãe Eunice. E Paulo dizia: estou certo que também habita em ti. 3 gerações, que alegria. Um abraço aos pastores que aqui estão, a liderança da Casa da Bênção, a todos os nossos queridos irmãos, discípulos do Senhor Jesus, que reúnem em Mauá. Um abraço aos internautas que estão acompanhando esta programação em todo o Brasil e em alguma parte do mundo. Deus os abençoe. Oremos. Pai amado, no nome precioso de Jesus, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por tudo que és, por tudo que tens operado em nós e pela Tua graça através de nós. Obrigado pelo milagre maior da regeneração, da certeza de salvação, do nome registrado no livro da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela presença do Teu Espírito, que está não apenas entre nós ou sobre nós, mas está em nós. Que alto privilégio, Senhor. Somente pela Tua infinita graça. Toma a Tua igreja em Mauá. Ativa o chamado de cada irmão. Incendeia cada coração. Gere no coração de cada discípulo. Amplie o sentimento que já há de buscar e salvar os perdidos, de ser voz de esperança para pessoas desesperançadas, de ser voz de libertação para tantos cativos nesta cidade, nesta região. Encha-os mais e mais com poder e autoridade do Teu Espírito. Nós oramos agradecidos. Amém e amém. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. Glória a Deus. Meus amados, quem estava ontem na igreja do Braz? Levante a mão, deixa me ver. Ok, missionário João, muitos irmãos e irmãs lá estavam. Eu compartilhei com os irmãos ontem à noite na Santa Ceia Ministerial do Braz uma mensagem, e eu quero na noite de hoje dar continuidade a esta mensagem, considerando o momento tão precioso que os irmãos estão vivenciando, um momento preparatório para uma ação evangelística, sal fora do saleiro, e será um tempo, pode crer, de uma grande colheita de vidas, de almas, aqui na igreja local de Mauá. Em primeiro lugar, é bom nós entendermos que o nosso Deus é um Deus de propósitos, de desígnios, de objetividade. Quando Ele nos salvou, nos transportou do império de trevas para o reino do seu Filho, do seu amor, Ele o fez com propósito. Outro dia eu comentava com alguém me interrogava de uma forma curiosa, e essa pessoa dizia: missionário Jair, se o céu é tão glorioso, maravilhoso, e nós cremos que o é, por que é que o Senhor então já não nos levou assim que a gente decidiu e aceitou Jesus e desceu as águas do batismo? Por quê? Olha que pergunta. E eu disse: meu irmão,
Porque Deus tem um propósito com a sua igreja, um propósito com a igreja militante na face desta terra. O reino de Deus sempre está em movimento, guarde isso. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O reino de Deus sempre está em movimento. Nós podemos detectar, irmãos, na igreja, no mínimo 3 grupos de pessoas. Primeiro, aquele grupo que assiste, permite e fica na assistência do que está acontecendo no reino de Deus. Apenas assistentes, observadores, mas não se comprometem, não se envolvem com o chamado, com aquilo que o Senhor programou, projetou. Existe um segundo grupo, e esse é pior do que o primeiro. É o grupo daqueles que, além de não se comprometerem, se opõem, criticam, murmuram, se opõem ao movimento que Deus está fazendo, ao mover de Deus, ao realizar da obra. Mas graças a Deus que existe um terceiro grupo. E eu creio que aqui em Mauá só tem componentes do terceiro grupo. Aleluia! O terceiro grupo são aqueles que se comprometem, aqueles que entendem o chamado, aqueles que se envolvem no chamado, aqueles que compreendem que foram libertos para ser instrumento de libertação para outros, aqueles que foram transformados e compreendem que são instrumentos para levar regeneração, transformação àqueles que estão caminhando a passos largos, sem Deus, sem esperança, caminhando para o inferno. 3 grupos: os que assistem, os que se opõem e os que se comprometem com o chamado. Aleluia! Aleluia, irmãos! Glórias! Isso é precioso, isso é maravilhoso. Mas o que é chamado? Eu tenho uma definição de chamado que tem falado muito forte ao meu coração, e onde eu tenho ministrado sobre ativação da igreja, eu tenho dado essa definição. Chamado: missão impossível, dado a pessoas inadequadas, por tempo indeterminado e sem recursos para fazer. Uau! E agora? Missão impossível. Por que missão impossível? Porque, irmãos, a obra de Deus, grave isso, há muitos jovens aqui, há muitos pastores jovens, muitos líderes que Deus está levantando em Mauá. Missão impossível do ponto de vista de realização da obra de Deus com a força bruta do nosso braço. A obra de Deus não é feita pelo poder político. A obra de Deus não é feita pelo poder econômico. A obra de Deus não é feita pelo poder militar. Deus disse a Zorobabel, diante de uma grande tarefa: não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Jesus disse aos seus: ficai em Jerusalém. Lucas 24, 49. Até que sejais revestidos do poder.
Aleluia. Parecia uma coisa antagônica: ide, pregai, ide, ensinai. Mas agora ele diz: ficai em Jerusalém. Jerusalém representa a presença de Deus, até que sejais revestidos de poder. Atos 1:8, que é o texto mais conhecido no meio evangélico, especialmente dos chamados pentecostais, está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sem o poder do Espírito, sem a unção do Espírito, nós seremos impotentes na tentativa de realizar algo relevante no reino de Deus. Irmãos, nós dependemos 100%, em primeiro lugar, da unção. A estrutura que temos é importante. A estrutura tem o seu lugar. Se você pensar do ponto de vista do corpo humano, você vai ver que o cérebro é protegido por uma estrutura craniana. Se você pensar nos órgãos vitais, coração, pulmão, é protegido por uma estrutura. As costelas, não é assim? Eu não desprezo em momento nenhum a estrutura que nós estamos usando. Ela é importante, ela tem o seu lugar. Mas a obra de Deus é feita pelo poder do Espírito. Qualquer estrutura, qualquer organização sem unção é uma máquina emperrada. Guarde isso. Qualquer estrutura, qualquer planejamento sem a unção é uma máquina seca, sem óleo. Por isso que o pastor Rafael convocou vocês, o missionário Sérgio convidou e convocou todo o campo para um momento de treinamento espiritual, de preparo espiritual para esse evento evangelístico fora das paredes. 21 dias de jejum, de oração, de meditação, de edificação na palavra, para que possamos, irmãos, sair aí fora como homens e mulheres dependentes do Senhor, revestidos de poder e alcançar milhares e milhares de vidas. Aleluias! Glória a Deus! Eu quero falar hoje sobre uma visita mais importante que a visita de um anjo. Missionário, que tema é esse? Uma visita, biblicamente falando, e eu vou provar, de um discípulo que foi mais contundente, mais impactante do que a visita de um anjo. Olha para cá, você vai entender isso. Atos capítulo 11, do verso 13 ao 16, nós vamos encontrar uma escritura muito interessante que diz assim: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, em que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar a Simão, por sobrenome Pedro, ao qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Vai. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É até o 16. Então é aí. Obrigado. Olha para cá, queridos irmãos. No capítulo 10 de Atos, Cornélio, um centurião, um religioso tradicional,
um homem que procurava, através de boas obras, agradar ao Senhor, sincero na sua busca, porém, buscava a Deus de uma forma equivocada. E um dia ele estava orando, jejuando, cheio de boas obras, e perto da hora nona, 3 horas da tarde, Cornélio teve a visitação de um anjo. Creio eu que não foi apenas uma visão. Posso conjecturar que aquele anjo materializou-se e postou-se frente a frente de Cornélio. E o anjo disse: Cornélio, chamou pelo nome, tuas orações, teus jejuns, tuas boas obras subiram e estão em memória diante de Deus. Aí a gente já aprende um princípio, que orações não ficam perdidas. Não ficam. Elas sobem e ficam em memória. E no tempo de Deus, quando Kairos e Cronos, tempo de Deus e tempo do homem, se encontram, as coisas acontecem. Por isso nós temos que estar no Salmo 40. Esperar pacientemente no Senhor. Amém? E esse esperar aí não é uma atitude passiva. Enquanto eu espero, eu boto o pé no Jordão. Digam aleluia. Mas um anjo disse a Cornélio algo. Disse a ele: Cornélio, envie mensageiros a Jope, que é a atual Tel Aviv, e mande chamar Pedro, porque ele tem uma mensagem, através da qual será salvo tu e a tua casa. Primeiro princípio que nós aprendemos: anjos não têm palavra de Deus para esta geração. Diga comigo: anjos não têm palavra de Deus para esta geração. Por que razão um anjo não pregou o evangelho para Cornélio? Ele poderia ter falado do plano de redenção melhor do que Pedro. Essa missão e esse alto privilégio não foi reservado aos anjos, até que eles gostariam. 1 Pedro 1,12 diz que os anjos gostariam de atentarem para esse privilégio de propagar a mensagem do evangelho. Por isso, o anjo não anunciou a salvação, o plano de redenção para Cornélio. Irmãos, de Cesareia a Jope, aproximadamente 60 quilômetros. Quando fui em Israel, nós fizemos esse trajeto. O missionário Francisco estava junto nessa viagem, o missionário Sérgio. De Cesareia a Jope, Tel Aviv, é mais de 60 quilômetros. E o anjo disse: envie mensageiros. E naquela época não tinha carro, não tinha metrô, não é verdade? Não tinha ônibus. Andar 60 quilômetros a pé, ou no lombo de um animal, era uma tarefa árdua. Deixa o Espírito de Deus aplicar isso no teu espírito. O valor de uma alma. O valor de uma alma diante de Deus. O Senhor não nos vê como um número perdido no meio da multidão. Ele nos vê como indivíduos. E Ele conhece tudo a respeito de todos. Ele conhecia Cornélio, sabia da sua sinceridade, sabia da fome, da sede que ele tinha por Deus, pela realidade, pela essência. Por isso Deus mandou um anjo, mas um anjo não podia compartilhar o evangelho, e mandou que enviasse a Jope para chamar Pedro. Aleluia. E Deus trabalhou na outra ponta. Olha para mim. Na outra ponta, lá em Jope, enquanto os mensageiros caminhavam à procura de Pedro,
Pedro subiu ao terraço para orar. Estando orando, ele foi arrebatado, teve um êxtase, arrebatamento de espírito. E naquele arrebatamento, ele viu um grande lençol. Você conhece a passagem. Dentro do lençol estavam animais considerados pelos judeus impuros. Aves e animais impuros dentro daquele grande lençol. Pedro contemplava a visão. E veio uma voz e disse: Pedro, levanta, mata e come. Pedro disse: Senhor, de modo nenhum. Eu sou judeu. Eu tenho uma tradição. Na minha boca nunca entrou coisa comum. E Deus disse: não consideres comum ao que Deus purificou. E a visão repetiu 3 vezes. No final, o Espírito de Deus disse a Pedro, está escrito, se você ler o capítulo 10 todo de Atos, você vai constatar esse acontecimento sobrenatural. O Espírito disse a Pedro: vem aí 2 homens, Pedro, enviados por Cornélio. Não temas, vá com eles. Deus move céus e terra para alcançar o perdido. Foi assim comigo e com você. Deus usou alguém para ministrar a você, para pregar para você, para orar por você. Quem sabe o testemunho de alguém, uma canção ungida, um programa de rádio, um programa na TV, uma visita. E o Espírito de Deus operou. Deus move céus e terra. Deus levou a casa da bênção, um quarteirão do meu casebre, onde eu vivia. Um garoto de 16 anos. Uma casa paupérrima, chão batido, luz de lamparina para estudar. Uma família extremamente pobre. De repente chegou o Evangelho. Casa da bênção, um quarteirão. Missionário João Batista, enviado pelo missionário Doriel de Oliveira, lá em Três Pontas, sul de Minas, perto daqui. A minha irmã foi a primeira a ser tocada, recebeu um milagre. Anunciou em casa, eu vi o sinal, foi uma cura extraordinária. Despertou a minha fé. O Evangelho acompanhado de sinais é indispensável. O Evangelho é acompanhado do sobrenatural. O ministério apostólico restaura o ministério de sinais e de prodígios na igreja. Ele nunca pode deixar de existir. Orar pelos doentes, devemos orar sempre. Porque Jesus prometeu: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Minha irmã curada. E eu fui despertado. E fui ouvir o pregador. O poder do Espírito contagia. Diga amém, irmãos. O Evangelho contagia. Quando eu cheguei, fiquei na porta lá, aquele garoto tímido. E o homem de Deus pregou João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não falou mais do que 10 minutos. Aquela palavra, o Espírito de Deus pegou, vivificou no meu espírito. Nunca mais eu fui o mesmo. Eu fui salvo e chamado para o serviço. E você também, salvo e chamado para o serviço. Eu estou dizendo isso para dizer que Deus move céu e terra. Deus tira homens de um lugar para o outro, envia para lá e para cá, com propósito claro, alcançar aqueles que Ele quer que seja alcançado. Ele quer que todos se salvem. Digam aleluia. Diga glória a Deus. Então, queridos, o Espírito disse a Pedro: vá com eles, não temas.
e eles viajaram. É isso que eu quero frisar. Quando chegaram na casa de Cornélio, a casa estava cheia. Era uma casa de paz. Amém? Dentro do projeto, vamos conjecturar. Pedro chega com os discípulos. Cornélio havia convidado, diz o texto, parentes, amigos, para estarem ali, para receber o homem de Deus. E quando Pedro chega, o texto que nós lemos é Pedro fazendo defesa, porque os líderes da igreja estavam contestando a atitude de Pedro de ter entrado na casa de um gentio, de ter conversado e comido com gentios. A questão aqui era essa. E Pedro então está dando o testemunho. Quando eu cheguei, a casa estava cheia, e comecei a falar, e você lê no texto qual foi a mensagem. O plano de salvação, apresentando Jesus. E Pedro diz, quando eu falava, os céus abriram. O Espírito Santo caiu sobre todos, como no dia de Pentecostes. Aleluia! Então, queridos irmãos, olha para cá. Segundo princípio que nós aprendemos, discípulos é que tem a mensagem de salvação para esta geração, não os anjos. Por que eu disse que a visita de Pedro foi mais importante que a visita do anjo na casa de Cornélio? Quando o anjo visitou Cornélio, foi um fato extraordinário. Evidente que a pessoa receber a visita de um anjo, ele nunca mais vai esquecer disso, ele vai contar, ele vai comentar, é algo extraordinário. Eu não estou aqui desvalorizando o ministério dos anjos, a importância deles, nós cremos, não é? No ministério dos anjos, mas o ministério deles é outro, não propagar o evangelho da graça. Por isso que quando o anjo visita Cornélio, não acontece sobrenatural. Céu não abre, o Espírito Santo não cai, não há salvação e não há batismo nas águas. Quando Pedro visita a casa de Cornélio, é o que vai acontecer quando as duplas, pastor Rafael, adentrarem nas casas aqui em Mauá. É quando as duplas, missionário Sérgio, adentrar nas casas da grande São Paulo. Porque Jesus está em nós. Nós somos corpo dele. Ele continua realizando o mesmo ministério através do seu corpo, que é a igreja. Se você para, ele para. Ele quer caminhar através dos nossos pés, tocar através das nossas mãos, falar através da nossa voz. É isto, irmãos. Aleluias! Por isso que quando Pedro entrou na casa de Cornélio e falou, o céu abriu, o Espírito Santo caiu. Veja o texto: almas se converteram e foram batizados nas águas. Glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Fala comigo, uma visita mais poderosa que a visita de um anjo é a visita de um discípulo de Jesus na casa de alguém. Você crê nisso? Tem gente que fica dando missão para os anjos. É bom você pedir o anjo que visite antecipadamente, mas não é através do anjo que as coisas vão acontecer. O anjo visitou, preparando o caminho, mas foi através da visita de Pedro que as coisas aconteceram. Orar para Deus mandar o anjo aqui e ali, tem muita gente dando trabalho para o anjo, enquanto ele deveria fazer o trabalho. Senhor, manda o anjo lá no hospital, e você fica deitado em casa. Senhor, manda um anjo lá na casa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, que está em conflito, que está em guerra. Manda anjo.
Ele pode até mandar, mas é precursor. Depois você precisa chegar lá. É através de você que Ele vai falar. É através de você que Ele vai manifestar. É através de você que as coisas vão acontecerem. Quem crê nisso, levante a mão. Aleluia! Eu creio. Há uma unção liberada aqui. Glórias. Queridos, quarta lição que nós aprendemos. Terceira, nós temos a chave. Jesus havia dado a chave a Pedro, chave do reino, e ele estava abrindo para os gentios. A visão era sobre a igreja gentílica. Que coisa, nós éramos considerados imundos, gentios. Todos não judeus eram considerados gentios. E o judaísmo amarrava e prendia nessa tradição. Mas Jesus rompeu com a tradição, com a religiosidade. Aleluia, irmãos! Glórias a Deus! Na verdade, nós estávamos simbolicamente dentro daquele lençol. Verdade? Os africanos, os alemães, os franceses, os americanos, os argentinos, os brasileiros, os paulistas, simbolicamente estavam dentro daquele lençol. Mas graças a Deus que Pedro foi lá com a chave do reino e abriu. Essa chave hoje está comigo e com você. Deus quer abrir portas na nossa instrumentalidade. Onde você chegar em uma destas visitas, tenha certeza, Jesus chegou. Jesus chegou. Nós somos cristãos. A palavra cristão literalmente é pequenos Cristo. Aleluia! Ungidos. Irmãos, isso é precioso. Onde chega um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, coloca os pés ali no nome de Jesus, a glória de Deus vai irradiar, vai contagiar, e as vidas serão libertas. Digam glória a Deus. Em quarto lugar, as casas serão extensão da igreja. Cada casa de paz será impactada. As pessoas vão convidar pessoas do seu círculo de amizade, do seu parentesco, para estarem ali. E quando os parceiros de paz chegarem, algo extraordinário vai acontecer. Tenha essa expectativa, tenha essa convicção. O que aconteceu na casa de Cornélio vai acontecer em Mauá, vai acontecer em São Paulo. Eu estou dizendo o que eu vivenciei lá em Vitória. Nós montamos lá 900 duplas, 1.800 irmãos envolvidos. Essas duplas visitaram 5.430 casas de gente não salvas. Foi algo fantástico, extraordinário, irmãos. Levamos ao batismo num só dia, e só não foi maior por causa do critério bíblico que nós aplicamos e tem que aplicar. Batizamos num só dia, agregou-se como membro da igreja 380 novos irmãos. Ganhos nas casas, através de jovens, através de irmãs e irmãos, donas de casa, de funcionários públicos, de profissionais liberais, gente que foi inflamada e que entendeu o chamado. E isso não vai ser diferente aqui em São Paulo. Diga glória a Deus. Se você olha o capítulo 10 de Lucas, foi citado aqui hoje, você vai encontrar o próprio Senhor Jesus montando 35 duplas.
Como assim? Ele chamou 70 e os enviou de 2 em 2. Então Jesus montou 35 duplas e deu a eles uma missão, orientação, treinamento. E dentre outras coisas ele disse: na casa em que entrardes, dizeis, paz seja nesta casa. Se tiver ali doente, cura-os no meu nome. Tiver oprimido, liberta-os no meu nome. Anuncia a chegada do reino. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que os 70 em 35 duplas foram, partiram. E olha o resultado. Voltaram para dar o relatório. Isso aqui é extraordinário. E deram o relatório. Disseram: Senhor, voltaram alegres, pelo teu nome os demônios nos submeteram. Senhor, pelo teu nome os doentes foram curados. Jesus deu uma lição, né? Dizendo: olha, alegre-se, não por causa dos demônios que submeteram ou os doentes que foram curados. Tem um motivo maior antes. Alegre porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Mas eles voltaram com o relatório. Os sinais seguem. Os milagres acontecem. Irmãos, o problema sabe qual é? Olha para cá. Que as pessoas veem Pedro muito superior a nós. E não é. Pedro foi um homem como eu e você. Difícil, complicado. Temperamento muito complicado. Deu muito trabalho. Não foi verdade? Mas cheio do Espírito. Na instrumentalidade dele, aconteceu o que foi descrito aqui, muito mais. Na nossa instrumentalidade, vai acontecer tanto quanto ou muito mais. São pessoas simples como eu e você que ele chama. Então, missão impossível, disse lá na definição, porque não depende do homem, depende do poder do Espírito. Pessoas inadequadas, Pedro era inadequado. Eu e você éramos e somos inadequados. Se você ler 1 Coríntios, e você conhece, capítulo 1, versos 26 ao 29, você vai ver que Deus é perito em pegar coisas pequenas para confundir as grandes. Deus pegar aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. E o texto diz: não são muitos nobres. Tem nobres também. O evangelho é para todas as classes sociais. Tem um Paulo, poliglota, doutor Paulo, mas tinha também os pescadores do mar da Galileia. E cada um foi usado em um determinado setor, a multiforme graça e não uniforme. Variedades de ministérios. E eu respeito isso e louvo a Deus pela multiforme graça e pela variedade de ministérios. Deus trabalha dessa forma para alcançar segmentos diferentes. Não é verdade, irmãos? Pouco tempo o missionário Sérgio estava comigo numa convenção em São Paulo e eu fiquei olhando assim, fiquei feliz. Mais de 6.000 jovens, na sua maioria, sentadinhos no chão, perninha cruzada, na hora do louvor, lágrimas correndo, aleluia, comprometidos, apaixonados por Jesus, numa dinâmica de culto diferente, mas cheio de Deus, cheio da graça, cheio da unção, multiforme graça, variedade de ministérios. Digam glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus usa pessoas inadequadas. Lembra de Moisés? Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua. Deus veio a ele e disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e desci para livrá-los. Deus precisava de um instrumento, e você conhece o resto. Deus veio a Gideão, e essas desculpas são as mesmas ao longo dos séculos e dos milênios.
eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho. É assim que Deus está procurando, é quem não tem mesmo. É quem acha que não pode. É quem acha que não consegue. Não é você, não sou eu, é Ele em nós, apesar de nós. Aleluia, irmãos. Se disponha. Essa é uma palavra de encorajamento nesta noite, de incentivo nesta noite. É assim que Deus faz. Chama pequenos para confundir grandes, chama fracos para confundir fortes, chama os que não são para confundir os que são, chama até as coisas loucas desta vida. Muita gente aqui era coisa louca, era bicho solto. É verdade ou não? O Evangelho transforma, regenera. Jorge cantou aqui, eu era uma casa velha, cheia de invasores. Jorge era alcoólatra, eu conheço o testemunho dele. Bebia todas, da número 1 a 51, era movido a álcool. Levantava de manhã, delírio trêmulos. Enquanto não tomava a primeira lapada, os nervos não chegavam, né, Jorge? Apesar do sucesso que ele fazia. Aí o Espírito Santo foi lá e transformou. Paulo Canuto era assaltante à mão armada, o testemunho dele é violento, era do Comando Vermelho. Assalto a banco, apostos de gasolina, era considerado um caso perdido, irrecuperável. Jesus entrou, coisa louca foi transformada em coisa boa e abençoada. Paulo Roberto, nosso amigo, pregador da Casa da Bênção, não é? Testemunho dele vocês devem conhecer. E a gente conhece aí milhões de testemunhos. Eu estava numa audiência pública com senadores, tratando daquela proposta popular que querem taxar as igrejas, tributar as igrejas. E eu fui na audiência. Toda a liderança de todas as igrejas do Estado do Espírito Santo lá estava. E o senador Magno Malta, que é do Estado do Espírito Santo, me convidou para fazer uso da palavra. E dentre muitas coisas que eu disse, meus irmãos, a igreja evangélica presta o maior serviço social que o governo deveria prestar, que o Estado deveria prestar, mas que não presta e não pode. Mas a igreja cristã presta esse relevante serviço. E eu disse lá, as igrejas estão cheias de alguma coisa nociva à sociedade e que foram transformados pelo poder do Evangelho. Por isso as igrejas não podem ser tributadas. Pelo contrário, os países mais desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos, eu soube que as pessoas que dão uma oferta em uma determinada igreja, ele pode abater um determinado percentual daquela doação na sua própria declaração de imposto de renda. Em outros países há incentivo, o governo tem que incentivar, mesmo porque os dízimos e oferta que se dão já foram tributados, seria uma bitributação. Já pagamos imposto de renda, já pagamos isso, aquilo, e agora porque as igrejas arrecadam ofertas e dízimo, querem cobrar impostos, mas isso não vai passar. Isso é emenda constitucional, isso precisaria ser aprovado 2 vezes no Senado e na Câmara, e não passa, porque o povo de Deus não vai deixar. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Eu estou devagando aqui em vários assuntos, mas para trazer para o cerne outra vez. O Evangelho transforma, regenera, é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então que Deus possa te abençoar, que você tenha convicção, o Espírito de Deus está em mim, e eu vou ser bênção para a minha cidade. Vou ganhar almas, vou cumprir o meu ministério, o meu chamado. Deus vai fazer a sua obra. Então o chamado é missão impossível do ponto de vista humano. Para pessoas inadequadas, somos nós. Por tempo indeterminado. Ninguém pode garantir que estará vivo amanhã. O tempo determinado em uma geografia, em uma igreja local. Deus permite que a gente fique dentro do seu propósito, em um determinado lugar, por um determinado tempo.
Então, por isso é por tempo indeterminado. Mas enquanto estamos vivos, sejamos ativos e cumpridores do nosso propósito. Digam glória a Deus. E sem recurso para fazer, quantos de nós já plantamos igreja? Isso é um assunto para liderança, eu não vou abordar agora. Quantas experiências de começar uma igreja com um pequenino grupo, e hoje está ali milhares e milhares de discípulos de Jesus. Que Ele aplique esta palavra no teu espírito, no teu coração. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Dá um abraço na pessoa bendita do Espírito Santo. Deixa o Espírito de Deus vivificar o que você ouviu. Uma visita mais poderosa que a visita de um anjo é a visita de um discípulo na casa de alguém. Anjos não têm a palavra de redenção para a geração, você a tem. Os discípulos têm esta mensagem que a sociedade carece. Aleluia. A chave do reino está na tua mão, na minha mão, nas nossas mãos. E quando se ministra o evangelho, o Espírito de Deus opera, almas se rendem, vão se batizar, uma grande colheita se avizinha. A casa será a extensão da própria igreja, porque a igreja é ativa. Pai querido, no nome de Jesus, que o teu Espírito esteja aplicando esta palavra no espírito de cada irmão, de cada irmã, aqui nesta noite. Ativa, Senhor, cada coração, para entender o propósito, para entender o teu chamado, para cumprir o propósito da existência da igreja na terra, de alcançar os perdidos, pois o teu Espírito está sobre nós. O Senhor nos ungiu para pregoar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. O teu Espírito está sobre nós para sermos testemunhas eficazes. Aleluia. Inflame o coração deste adolescente, inflame o coração desta moça, deste rapaz, desta mamãe, deste papai, deste ancião, desta anciã. Encha com teu fogo. Aleluias, aleluias. Que haja uma grande colheita de almas, que haja uma grande colheita de vidas, na instrumentalidade de cada um deles. Nós profetizamos agora crescimento, multiplicação, unção de multiplicação de discípulos em Mauá, em todo São Paulo. Oh meu Deus, é através de cada um, através de cada discípulo do Senhor. Dê esta ousadia e intrepidez que só o teu Espírito gera, para a glória e para a honra do Senhor. Levante as tuas mãos, adore ao Senhor, louve ao Senhor com esta canção. Deixa o Espírito de Deus ministrar, fluir, vivificar esta verdade. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus,
liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Levante as suas mãos, igreja, e declare: Santo Espírito. Santo Receba! Espírito, és bem-vindo. Mais da unção do Espírito. Vem inundar, encher Igreja de Jesus. Poder para realizar a obra. Desejo do Coragem. coração. Força. Sermos Avançar. inundados por tua glória, Senhor. Oh Deus! Epa, cachabana! Andarama, Senhor. em nome de Jesus! Tua glória, Senhor. Glória! Glória, Senhor. Declare: não há nada. Não há nada igual. Não há nada melhor. Não há! A se comparar a esperança viva. Deus! Tua presença. Sim, eu provei, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Oh, tua presença. Vamos, igreja, declare: Santo Espírito de Deus! Santo Espírito, és bem-vindo. Solte a tua voz! Ponha o coração por trás da letra! É o desejo do meu coração, sermos inundados. Eu conto na força que você tem, declare: Santo Agora! Santo Receba! Espírito, és bem-vindo. A unção da ousadia! A unção da intrepidez! Esse lugar Oh glória! é o desejo do meu coração. Oh glória! Sermos Epa, cachalana! inundados por tua Fecha! glória. Fecha! 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 Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Oh glórias! Tua glória, Senhor. Vamos provar o pão real. Oh glória! Declare isso, vamos. Vamos provar o pão real. Oh Jesus! Presença Há uma unção neste lugar! da tua glória. A mesma que estava sobre Pedro! Vamos provar A mesma que estava sobre Paulo! a presença A mesma que estava na igreja primitiva! da tua glória. Está na igreja do século 21! Senhor, Está na casa da bênção de Mauá! Receba! Santo Espírito, Poder para testemunhar! bem-vindo aqui. Oh Jesus! Inundar, encher este lugar. É o desejo, sim, é o meu
desejo, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. O Santo Espírito ativa, ativa, vem ativa, treme, semeia. Oh, é o desejo, glória. Meu coração. Ou vamos unir as nossas vozes, igreja. Meu Deus! Só Ele cante com sua voz, Santo Espírito. Jesus! Espírito és. Obrigado, Ministério de Louvor. Olha para cá, queridos. Jorge, prepara aí o Ide que vai. Olha para mim. Jorge vai encerrar cantando uma canção que tem tudo a ver com esse momento preparatório que a igreja está vivendo para uma ação evangelística de conquista. Amém? De libertação, de salvação para aqueles que não conhecem o Senhor, evidentemente. Esta canção vai falar ao seu coração. Eu quero deixar um grande abraço. Missionário Sérgio, obrigado pelo carinho, pela atenção. Desde anteontem, Santos, Braz. Hoje pela manhã foi fantástico lá em Osasco. E agora à noite com vocês aqui. O meu abraço, o meu carinho. Eu quero formular um convite. No mês de novembro, dias 22 e 23, nós teremos em Vitória do Espírito Santo a nossa Conferência Nacional de Líderes. É a primeira vez que a Conferência Nacional de Líderes vai acontecer fora de Brasília. Será em Vitória. Hoje eu soube do pastor lá de Imbu, 53 pastores já estão só de Imbu. E eu creio que também de Mauá, do Braz, de todas as nossas igrejas de São Paulo, a gente possa receber um grande número de pastores. O tema será: pastor, vida acima de qualquer suspeita. Será uma conferência de tratamento de caráter cristão. Algo muito terrível tem acontecido no Brasil e no mundo. E essa conferência vai tratar e vai abordar esse tema. Vai ser algo extraordinário. Quem não conhece o Espírito Santo vai conhecer. Pedaço mais doce do Brasil, porque lá está a fábrica de chocolate Garoto. Faz sentido. É um estado com vocação turística, lindo, maravilhoso. E vocês vão conhecer a Casa da Bênção lá, tá bom? Maravilha. Quem puder, será uma honra, um prazer recebê-lo. Ide que vai, Jorge. Deus abençoe. Pode sentar, irmãos, por favor. Pode soltar, irmão. Aleluias. Glória a Deus. Seja um ganhador de almas. Tem muitas pessoas que precisam descer do pedestal. O nome do hino é Ide que vai. Você é Ide de Deus. Vai lá. Assim, ó. Não suportei e corri para te ver, amigo. Não aguentei. A saudade é demais, meu velho amigo. Quero saber mesmo de ti, se é verdade o que dizem. Te vejo cansado,
cabisbaixo e calado, o que me dizes? Disseram para mim que aceitaste o sofrer, que não tens mais prazer, motivo para viver, que não quer viver mais. Deixa disto, rapaz, Jesus está contigo. Se creres verás a glória do Pai resplandecer aqui e cair sobre ti, tua morte ser vencida, porque nosso Senhor, Ele é vida. Sou irmão de Jesus, sou herdeiro de Deus, sou habitante do céu, sou o próprio Israel, do triste alegria, sou como a pedra de Davi na testa de Golias. Da terra sou sal e no mundo sou luz. Eu sou a voz para milhões que não conhecem Jesus. Sou a palavra do Pai, eu sou o ide que vai. Por isso estou aqui. Amigo, ontem passou, não mais interessa. O amanhã não nos pertence. Resta-nos apenas o hoje. E é hoje mesmo que Jesus quer salvar a tua alma. Em Lucas 23, versículo 42, sobre narrativa, encontra-se Jesus crucificado entre dois ladrões. Um, arrependendo-se dos seus pecados, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que Jesus lhe disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse amanhã, ele não disse ontem, mas foi hoje. Essa é a voz da tua alma clamando por socorro. Eu quero Jesus, eu sou de Jesus, sou irmão de Jesus, sou herdeiro de Deus, sou habitante do céu, sou o próprio Israel, do triste alegria, sou como a pedra de Davi na testa de Golias. Da terra sou sal e no mundo sou luz. Eu sou a voz para milhões que não conhecem Jesus. Sou a palavra do Pai, eu sou o ide que vai. Por isso estou aqui. Aleluia! Obrigado, Deus te abençoe. Aleluia. Vamos aplaudir mais forte o Senhor, porque Ele é digno de receber o nosso louvor e adoração. Amém. Obrigado, missionários. Obrigado por tanta coisa boa que nós recebemos nessa celebração especial dessa noite. É um prazer ter você aqui. Hoje foi um culto especial, diferente no programa, em toda a sua estrutura, mas Deus falou muito com a gente. Então, mantenha o seu coração aberto e disponível. Eu quero lembrar você, essa semana é a última dos nossos 21 dias de jejum. Estamos nos preparando para o grande envio. Então, a partir do dia 3 de setembro, domingo que vem, é o nosso culto de envio. Então, venha preparado, venha com a sua dupla. Essa semana, aqui em todas as igrejas aqui de Mauá, nós vamos estar orando na campanha, na oração, no jejum, nos reunindo no templo. Então eu convido você para vir à igreja, venha com a sua dupla, comece a preparar, tenha coragem de bater na porta das casas das pessoas, de só fazer a pergunta: você quer a paz na sua casa? Então não deixe de fazer isso. Se você ainda não cadastrou a sua dupla, você com um semeador de paz, ou se você tem uma casa para cadastrar, não vai embora daqui hoje sem fazer o cadastro. Então lá na porta, na esquerda, tem os discos do Binar e tem também o pessoal da recepção e apoio para você fazer o seu cadastro, se você ainda não o fez.
E a partir de amanhã, a gente está aqui todos os dias às 8 horas da noite, finalizando essa campanha de jejum e oração, orando juntos em quietude e nos preparando para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Nós somos uma igreja que acredita. Eu lembro agora, estava aqui enquanto ouvi o missionário Jair falando, há 10 anos atrás eu tive no Espírito Santo para passear, conhecer, conversar com os amigos, e ele me colocou para pregar, para falar numa ceia ministerial que ele estava realizando lá, eu tremendo, com 20 e pouquinhos anos, e sempre uma igreja que acredita nas pessoas, no envio de Deus. Então, você também, não tenha medo. E quando eu fui vir para cá também, para Mauá, Deus me chamou para sair de Sorocaba, a última ordem que o apóstolo Doriel deu para mim, a primeira intervenção direta no meu ministério, e a ordem que ele deu, para eu sair de Sorocaba e vir para cá, eu falei não. E o missionário Jair, junto com o missionário Palarone, foram 2 pessoas também que conversaram comigo, contaram os testemunhos e falaram, acredita no envio. E eu digo para você também, você pode estar com medo de ir para uma casa, com medo de falar, mas acredite no envio que Deus está dando na sua vida. Amém? Seja enviado em nome do Senhor. Vamos ficar em pé? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa celebração, obrigado por essa palavra, pelos louvores e pelo envio que o Senhor está dando para cada um de nós. Hoje nós recebemos este envio apostólico e que essa verdade possa se cumprir na nossa vida e na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém.